Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7h mais 41 minutos, 7h41, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 22 de agosto, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Gar, desde 1921, sempre presente. E já estamos com os nossos comentaristas apostos para esta manhã de terça-feira, para mais uma edição aí do Política com Pimenta. Muito bom dia, Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à nossa equipe técnica, especialmente ao Duri, e nossa audiência e nossa assistência. Muito bem, Júlio Redel, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, Osmar, Aldori, né, o Júlio, a equipe da rádio aí, a nossa querida audiência nesta terça-feira. Muito bem, nós vamos então com o nosso Política com Pimenta, primeiro tema do dia de hoje. Está repercutindo também aqui na nossa enquete hoje, repercute em muitos canais de mídia nacionalmente, a proposta da volta do imposto sindical obrigatório, prevendo inclusive uma taxa de 1% do rendimento anual do trabalhador. Eu fiz umas contas aqui rapidinho hoje pela manhã, quando começava o programa, e comentava no primeiro comentário sobre a enquete, fazendo as contas aqui, esse 1% ele dá em torno de 3 dias e meio, arredondando, 3 dias e meio do trabalhador, né? A gente tinha o imposto sindical, quando ele era obrigatório, era 1 dia, às vezes tinha sindicatos aí que cobravam 2 dias, um dia no primeiro semestre, outro dia lá no segundo semestre, mas agora está passando para 1% da renda anual do trabalhador. Se a gente incluir o 13º na renda anual, aí isso vai mais longe ainda, pode chegar a 4 dias de trabalho. Quero a opinião de vocês, começando com você, Júlio. Então, né, vamos lá, mais uma ideia do nosso atual presidente, né, isso já estava nos planos, né, justamente ajudar aí a equipe que sempre patrocina aí o nosso Lula da Silva. Mas vamos lá, né, vamos fazer uma contextualização primeiro. Os sindicatos em si, eles surgiram lá o primeiro sindicato surgiu lá na Inglaterra, né, no país mais capitalista da história, né, quando começou, né, no século XIX, a Revolução Industrial, justamente no movimento dos operários aí, que exigiam melhores condições do trabalho. E assim também surgiu no Brasil, né, na época dos imigrantes, tudo, trabalhavam nas indústrias, nas fábricas, né, começaram a se juntar para exigir melhores condições de trabalho. E aí se formaram aí os sindicatos. De lá para cá, a gente pode ver que muito se conquistou, muito se evoluiu nessa relação de patrão e empregado. Agora, nos dias atuais, né, onde que a gente vê que a judicialização virou comum, né, qualquer coisa hoje você vai para a justiça, né, onde a lei escrita ela não tem muito valor, dependendo da interpretação do juiz, qual é a significância de um sindicato? Nenhuma. Né? Hoje, na justiça trabalhista, né, porque no Brasil a gente tem a justiça comum, a justiça eleitoral, temos a justiça trabalhista, né, tudo para dar mais despesa para nós contribuintes. Mas vamos lá, né, na justiça trabalhista, deveria ser, assim como foi instituído na última reforma trabalhista, o negociado deveria prevalecer sobre o legislado, ou seja, aquele acordo que eu fiz com o meu funcionário deveria ter um peso lá na frente. Mas não é muitas vezes o que acontece. E aí esse novo imposto, né, vamos dizer assim, para a gente não dizer que é um roubo, né, ele vai contribuir em que para isso? Se fosse justo, ele deveria ser facultativo, né, deveria ser aí uma contribuição onde o próprio sindicato, com base nas suas ações, na sua atuação, né, de conscientização junto aos seus representantes, aí sim ele fosse cobrado. E aí eu achei interessante que eu fui fazer a votação, fui votar aqui na enquete da rádio, tem pessoas ainda que colocam lá que tem que ter e tem que ser obrigatória. Então, cadê o direito de livre escolha do cidadão? Eu acho que você não pode obrigar, mas você tem que dar a condição de ser facultativo. Não, se eu quero contribuir, eu pago, se eu não quero, eu não pago. Então, assim, comumente a gente vê muito caso por aí, inclusive, de situações de trabalho análogo à escravidão. Tivemos, inclusive, em Santa Catarina. E aí eu pergunto, cadê o sindicato
da representação, dessa representatividade desse grupo. Então, eu digo, cadê o papel do sindicato? Não estou falando daquele sindicato que tem as suas ações, as suas áreas de festa, os seus benefícios, que você paga aquela mensalidade. Não, estamos falando da taxa assistencial, daquela contribuição que não fica aqui, que vai lá para sabe-se aonde. Então, essa história do imposto sindical, ele é um modelo que veio lá da Carta de Lavoro de Mussolini, na Itália fascista ainda, que foi adotada por Getúlio Vargas, que perdurou por muitos e muitos anos dentro da nossa legislação, que foi eliminada com a última reforma trabalhista, e é que agora o Lula da Silva quer, né, ressuscitar ela, que serve apenas como âncora do desenvolvimento dessa máquina de arrecadação sindical do país, que hoje vem servindo de renda, ou serviu-se por muitos anos de renda, para subsídio desses partidos de esquerda. É para isso que serviu a taxa assistencial. Então, por que os sindicatos não fazem as ações que realmente são importantes de qualificação dos nossos jovens, de desenvolvimento, curso de qualificação, parcerias com entidades públicas privadas, Senai, Sebrae? Então, assim, o foco não é ajudar e contribuir. O foco dessa taxa é gerar dinheiro para esses sindicatos sustentarem esses partidos de esquerda. É isso. Osmar, seu posicionamento a respeito dessa possibilidade aventada aí da volta do imposto sindical e com um percentual um pouco maior, hein? Pois é, já comentamos esse assunto aqui esse ano, e eu acredito que o auge dos sindicatos foram os anos 80, principalmente, porque até foi um instrumento político contra a ditadura 70, 80, e o problema é que eu vejo que hoje a mão de obra se pulverizou muito. Por exemplo, na década de 80, 70, 80, nós tínhamos as fábricas com grande quantidade de trabalhadores como foco. Hoje a mão de obra está pulverizada, a economia se modernizou, se expandiu, a indústria perdeu importância, então hoje nós temos muitos prestadores de serviço, muitas outras formas de mão de obra que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então isso gerou mudanças. Outra coisa, a tecnologia também modificou, a tecnologia retirou muitas intermediários de mão de obra. Então, essas são mudanças importantes que a economia sofreu nos últimos anos. Nós temos sindicatos muitos que ajudaram a melhorar as condições de trabalho e as condições salariais dos empregados. Nós temos sindicatos que prejudicaram o trabalhador, aliás, que atrasam a economia. Por exemplo, o sindicato de estivadores, que exige um determinado número de empregados para descarregar um navio, sendo necessário não. Então, isso foi um instrumento de atraso para a economia. Eu não saberia dizer o que é ideal. Eu acho 1% do rendimento do trabalhador, eu acho exagerado. Eu acho que deveria ser uma forma, o próprio trabalhador devia ter consciência de contribuir para o seu sindicato. Só que eu acho isso difícil, porque o trabalhador não paga nem INPS para se aposentar, como é que ele vai se pagar sindicato? Então, nós temos um impasse. Eu acho uma situação polêmica, difícil de resolver. Eu acho que não passa no Congresso. Acho 1% do rendimento um absurdo, um exagero. Eu até acredito que se fosse 1 hora por ano, em torno entre 15 e 20 reais, seria um valor razoável. Mas empurrar também essa obrigação, essa filiação obrigatória, acho complicado. Acho uma solução, acho um assunto de difícil solução, e não está totalmente errado a criação do sindicato, mas também acho exagerado o poder que os sindicatos tinham, que acabaram virando instrumentos políticos, e isso também é ruim. E também com dirigentes se perpetuando no poder, não saindo mais de lá. Então, acho um assunto polêmico, difícil de solução, e eu acho que não vai passar no Congresso. Muito bem, talvez até essa situação aí do 1% seja até uma estratégia também, né? Vamos colocar 1%.
Até 1%. Justamente, mas eu digo, né? Vamos colocar até 1%, porque se a gente conseguir no mesmo que estava antes, já estamos no lucro. Então, vamos conseguir talvez a volta do imposto sindical, mas com um valor menor do que esse até 1% que estão colocando aí. Talvez até seja estratégia de negociação, mais lá na frente. Mas tem que passar pelo Congresso, e o Congresso a gente sabe a base do que está funcionando ultimamente, né? A base só está funcionando na base de toma lá da cá. Vamos ver como é que vai, a gente vai acompanhando essa situação por aqui no Política com Pimenta também. O segundo assunto do dia, eu só quero uma opinião de vocês a respeito de um comentário que o Flávio Dino fez. O Flávio Dino fez o seguinte comentário: a Polícia Federal está investigando Jair Bolsonaro de forma séria e isenta. Júlio Redel. Olha, vindo uma declaração dessa do Flávio Dino, já é complicado a gente opinar, né? Vamos lá, né? A instituição, Polícia Federal é séria e isenta, né? Porque acho que ele fala, inclusive, na questionamento ali na entrevista, técnica, né? Realmente, ela é técnica, ela é isenta, ela é séria. Agora, garantir que isso venha lá dos seus servidores também é um pouquinho mais complicado, né? E aí, agora, o Flávio Dino, a gente pode fazer essa pergunta para ele também, né? Será que o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, ele é sério e isento? Infelizmente, não. Infelizmente, pelo que a gente viu lá desde o começo do ano, desde os atos 8 de janeiro, ele demonstrou uma incompetência muito grande de gerir toda aquela situação, né? Hoje, Flávio Dino, se a gente utilizar a mesma balança com que outros estão presos ou usando tornozeleira eletrônica, ele, no mínimo, também deveria estar usando uma tornozeleira. Então, hoje, Flávio Dino, eu acho que a gente pode resumir que ele envergonha a própria instituição da Polícia Federal fazendo esse tipo de declaração. Existe, sim, a subordinação da Polícia Federal para com o ministro da Justiça, né, sendo ele, mas dá a entender que ele quer mandar, né? Ele quer mandar, ele mesmo fazendo declaração que ele ainda não pediu o passaporte do Bolsonaro. Não é ele que pede, é a PGR, né? Mas dá a entender que ele fica se atravessando, dando esses discursos dele. Isso foi assim naquela questão da Marielle, na mesma situação, né? Em vez de a Polícia Federal vir se manifestar, ou seja, a instituição vir se manifestar, é ele que está se manifestando, né? Então, com esse tipo de declaração, sobrecai realmente a ele a falta de transparência e objetividade mesmo que deveriam ser conduzidos os próprios trabalhos da Polícia Federal. Infelizmente, a gente perde a credibilidade nas instituições por esse tipo de fala do próprio Flávio Dino. Osmar, o Flávio Dino, ele ocupa aí o Ministério da Justiça. Será que não está se politizando demais esse ministério aí? Porque é um ministério que, teoricamente, deveria ser mais técnico, né? O Ministério da Justiça. Mas a gente vê, desde o princípio aí, se politizando demais esse ministério. Não sei se você concorda com isso. Bom, em primeiro lugar, a investigação séria e isenta, não tenha nem dúvida que a Polícia Federal faz isso. E não é só agora. A Polícia Federal sempre foi profissional. Só que ela está também sob influência política do momento. Numa época que estava no poder um grupo, aquele grupo tinha mais influência, como agora também é assim. O Flávio Dino talvez seja um dos melhores ministros que o governo tem. E por que a ira da oposição contra ele? Porque ele foi lá no Congresso tentar emparedar ele e ele envergonhou todos os parlamentares que tentaram. Então, ele é muito visado por isso, porque talvez seja o ministro mais preparado e que ninguém tem coragem de enfrentar, então atacam ele pelas costas, porque eles não conseguem enfrentar ele de frente. Tanto é que, nas vezes que ele foi convocado pelo Congresso, ele deu um show em quem envergonhou quem tentou emparedar ele, e essa é a ira da oposição. Então, tentam atacar ele porque ele é bom de retórica, ele é talvez um ministro que entende mais de justiça, que entende mais da Constituição, então, por isso ele acaba sendo vítima. Eu acho que ele é um bom ministro, eu só acho que ele está muito exposto por causa disso, que ele está sendo atacado. Mas eu não vejo, assim,
problema nenhum, porque a Polícia Federal, aliás, a Polícia Federal tem uma certa autonomia administrativa, investigativa. Ela não dá satisfação a quem quer que seja. Ela faz relatórios. Então, acredito que a isenção vai ser tranquila. Pois é, eu só fico preocupado porque essa exposição acontece porque o ministro da Justiça, quando a gente fala justiça, a gente pensa que a justiça deve ser isenta, né? Mas nós não temos um ministro da Justiça isento. Mas o termo justiça não se aplica a ele. A justiça é outro poder. Ok, mas ele comanda a Polícia Federal, por exemplo, ele comanda órgãos ligados à Justiça. Então, ele tem, claro, é um ministro, tem uma atuação política, mas no ministério que está sendo tocado totalmente político, né? Não tem nada de técnico. Mas justamente, o Ministério da Justiça é um ministério político. Sim, comandando órgãos técnicos, de forma política, né? Essa é a questão. Sempre foi assim. Mas não tanto quanto está sendo agora. Agora está sendo um exagero danado e talvez por causa da exposição dele. Enfim, a realidade é essa, né? A realidade é essa. Agora, vamos para o nosso terceiro tema. De novo, Supremo Tribunal Federal, 7-4. Supremo Tribunal Federal liberando juízes para julgarem casos de clientes, de cônjuges e parentes. Eu vou começar contigo, Osmar, até porque tu é operador do direito aí. Como é que você vê essa situação aqui, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal? Quando eu li os temas de hoje, eu fiquei imaginando isso. E, de fato, para mim, é uma aberração. Mas não tem muito o que se falar desse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque o Supremo Tribunal Federal julga em torno de 100 mil casos por ano. Então, aqui se julga coisas ultra importantes como o marco temporal e se julga o furto de R$100, o correspondente a R$100 no supermercado, pelo Supremo. Então, a distorção está ali. Não adiantaria ficar de forma diferente, porque vamos imaginar que o Supremo tivesse decidido que não pode julgar. O juiz que tem parente não pode julgar. Aí os outros julgam o processo da pessoa. Aí haveria aquela troca. Eu julgo o seu, você julga o meu e segue o jogo dessa forma. Mas o que eu me ativo é o seguinte: a falta de atuação do Congresso Nacional, ela está se tornando uma coisa prejudicial demais ao país. Porque, na realidade, esse caso ali deveria ser julgado pelo Congresso. O Congresso é que deveria estar à frente dessas pautas para legislar. Mas como o Congresso está omisso, se preocupando com peruca de LGBT, se preocupando com coisas fúteis, desnecessárias, fazendo barulho, então o Congresso deixa de cumprir a função institucional dele e passa deixando essas distorções todas. Eu até comparo isso ao Supremo com o VAR no futebol. O VAR só atua dentro da área, praticamente, em lance de impedimento e dentro da área. Assim deveria ser o Supremo, restrito a coisas constitucionais. Mas ele atua no campo todo, ele chama o VAR para lateral, chama o VAR para tiro de meta. Essa mais ou menos é a função do nosso Supremo. Então nós precisamos ter um Congresso que atue mais, que arrume, que conserte essas coisas, porque não adianta deixar para o Supremo essas coisas, não deveriam ser. Como eu disse, a Corte Americana julga 100 casos por ano, o nosso Supremo julga 100 mil. Então, mesmo que tivesse decidido o contrário, acabaria restringindo para lá. Então, eu sou contra essa decisão, acho absurda, mas é papel do Congresso legislar sobre o assunto. Então, é por isso que essas distorções estão se postergando, estão sendo postas em pauta, porque o Congresso não atua. Júlio, seu posicionamento para a gente encerrar o Política Complementa de hoje. É um temazinho complicado, né? Vamos fechar o Congresso, né? Vamos fechar o Congresso porque não adianta mais, né? Hoje o STF ele já vem legislando mais uma vez, né? Como o meu colega falou, né? Cadê os nossos congressistas, os nossos deputados, os nossos senadores?
Não precisamos mais desses deputados e senadores, né? Não precisamos mais de representação do povo. O que o povo acha não interessa. Hoje nós temos um executivo e apenas o judiciário. Né? Desses três, nós temos dois poderes. Um que valida ou não as ações aí do outro, praticamente é isso. Aí vamos lembrar que lá em 2020, o nosso ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu a nomeação do então Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal, porque ele considerou que Alexandre Ramagem era amigo pessoal da família de Bolsonaro e feria o princípio da legalidade, pois poderia haver esse interesse do pessoal aí do presidente da República na época. Mas aqui a gente está vendo que a situação é diferente, né? Porque é juiz, aí juiz pode. Ora, se juiz pode atuar em ações envolvendo familiares, né, cônjuges em comum, então juízes podem defender seus amigos, não é isso? Então, ou melhor, juízes ou o nosso novo ministro indicado pelo Lula pode defender ações de quem o indicou, porque isso não fere o princípio da legalidade, não é interesse pessoal, não é isso? A gente pode ir mais a fundo, porque isso acaba gerando aí uma certa sequência de entendimentos, né? Se o juiz pode defender aí um familiar, um amigo, por que o executivo não pode indicar um familiar, um amigo, né, que é aquela pessoa de confiança para um cargo público? Não existe interesse pessoal nisso, é apenas uma questão de confiança. Então vamos acabar com o nepotismo, para que isso? Não existe favoritismo de parentes, não existe favoritismo de amigos, existe a competência, existe a confiança. É isso que esse entendimento que o STF colocou para nós, ele está entendendo. Então é só o começo do que pode vir ainda acontecer nos próximos capítulos. Né? Claramente, vemos aí que a justiça hoje, ela representa não apenas aquela figura, né, daquela mulher com a venda nos olhos, né? Além de cega, realmente, ela tem os seus próprios interesses. E essa é a justiça que a gente está vendo ultimamente no Brasil. Muito bem, nós vamos ficando por aqui então com o Política com Pimenta de hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, agradecendo aos nossos comentaristas, agradecendo a nossa audiência também, e voltamos na quinta com mais uma edição do Política com Pimenta. Um abraço, Júlio, até na quinta. Um abraço ao Dair, Osmar, né, a toda a equipe aí, a nossa querida audiência, até na próxima quinta-feira então. Osmar, até na quinta. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia, equipe da Agricultura e aos nossos ouvintes, e até quinta-feira, então.